Então, pensando do começo, né? Vocês se matricularam numa disciplina de estatística. O que é estatística, então? Fala aí para mim, alguém aí. O que é estatística? O que vocês entendem por estatística? Para mim, eu acredito que a estatística seja uma ferramenta que ajuda a gente a tomar... Claro, a gente foi no campo, fez algumas observações. Essas observações são uma simplificação da realidade. A gente quer inferir, a gente quer tomar conclusões a partir dessa observação simplificada. E a estatística é uma ferramenta que ela ajuda a gente, minimiza a chance de a gente cometer erros grotescos a partir dessas observações. A gente tomar uma decisão, né? Seja a menor chance de estar errada. Legal. Alguém mais tem alguma opinião? Análise de dados coletados. Análise de dados coletados. Então, pensando aí nas duas respostas, é uma ferramenta analítica, né, para analisar dados que a gente obtém de alguma forma, né? Ok, né? Mas é importante pensar o porquê, né, da gente usar a estatística. Para a gente entender, né, acho que o que a estatística é, olha aí, a Fernanda dizendo forma de torturar os dados até que eles digam o que você quer. Só se você for bayesiano, se você for frequentista, não. Até o final da aula, não. A partir da aula de probabilidade, vocês vão entender essa piada. Uma forma de extrapolar o que foi coletado para o todo, a Jéssica colocou. Isso é importante, né? Então, a gente tem uma implicação dentro da estatística de que a gente não conhece o todo, né? O nosso conhecimento é limitado, ele é uma parte, né? Legal. A Jéssica trabalha com Bayesiana, então ela já sabe como torturar os dados até eles falarem o que você quiser, tá vendo? Já está meio caminho andado. Tá? Mas para a gente entender o que é estatística, é importante a gente entender o que a estatística não é, tá, gente? Primeira coisa, a estatística não é uma ciência completamente objetiva, tá? Apesar de ter a parte matemática envolvida, de ter cálculos e ter números, tá? A estatística ela está bem na interface entre a matemática e a filosofia. Tá? A estatística é uma frase que eu gosto muito de um pesquisador chamado Brian McGill, que eu queria fazer uma camisa sobre isso. Ele fala assim: se você estiver fazendo estatística sem estar fazendo filosofia, você está fazendo errado. Né? Então, todo o arcabouço estatístico e das análises estatísticas ele pressupõe uma visão filosófica por trás, uma visão do que é ciência, de como é que a ciência funciona, e a partir daí que toda análise estatística é construída. Tá? Então, é extremamente importante lembrar que, como tem filosofia, como tem escolhas envolvidas em várias etapas, tá? Estatística não é um método objetivo. Outro dia eu estava assistindo uma aula de estatística e a pessoa falava exatamente isso. A gente usa estatística porque a gente precisa ser objetivo nas nossas decisões. Mas, na verdade, é o contrário. A estatística não tem nada de objetivo, né? Porque tem milhões de decisões envolvidas, tá? E porque tem muito também a começar por qual é a sua visão filosófica de construção do conhecimento, tá? Também não é um método mágico, tá? Especial, que vai, não precisa mistificar a estatística como uma coisa inalcançável, mágica, linda, importante. É um método, não é diferente de um método de coleta, de um método de laboratório, tá? É uma ferramenta analítica a mais na sua caixa de ferramentas aí como cientista, tá? Não é um sistema automático de tomada de decisão, tá? Isso é muito importante, né? A análise estatística, ela te ajuda a tomar uma decisão, mas quem toma a decisão é você, não é o algoritmo, não é o modelo que toma a decisão, é você, né? Também não é uma solução para todos os problemas científicos, né? Nem tudo se resolve com estatística, não é uma ferramenta mágica que vai fazer a sua pesquisa ficar importante. E também não é, né, a salvação para uma pesquisa mal feita, né? Que muitas vezes, né, eu queria ganhar R$100 cada vez que eu ouvisse alguém dizer: olha, eu coletei esses dados aqui, mas eu não sei o que fazer com eles, eu queria que você me dissesse qual análise estatística que eu faço para que esses dados sejam relevantes, né?
E aí tem essa frase famosa, né, do Fisher que fala, né, consultar o estatístico depois que o experimento já foi feito é basicamente pedir para ele fazer uma autópsia do experimento, né? Talvez ele consiga dizer do que o experimento morreu, né? Mas depois que você já coletou os dados e que você, né, não tem muito, a estatística não vai salvar. Se você não tinha uma pergunta correta, se você não tinha um desenho experimental correto, não existe análise estatística no mundo que vá transformar a sua pesquisa em algo relevante, algo com pé em cabeça, né? E aí, se a gente pensar, a estatística tem contas, equações, cálculos, etc., mas matemática e estatística é a mesma coisa? O que vocês acham? Será que a estatística é um ramo da matemática? Ou será que são coisas diferentes? O que vocês acham? Olha, eu não sei, mas totalmente na base do achismo, eu acredito que a estatística seja um sub-ramo da matemática, talvez. Alguém discorda? Bom, eu penso que a estatística utiliza-se da matemática, como se fosse uma outra ferramenta para fazer as análises. Certo. Bom, se você perguntar para um matemático, é possível que ele diga que a estatística é um subconjunto da matemática. Mas isso é mais ou menos você falar para um ecólogo que ele é um subconjunto de um biólogo, né? Que várias pessoas aí vão se identificar, né? Então, assim, a estatística, ela usa matemática, basicamente, principalmente ela usa uma parte da matemática chamada probabilidade, né? Usa cálculo também, usa álgebra, mas usa principalmente probabilidade. Mas, de novo, a estatística, ela tá muito focada, tem toda uma questão filosófica por trás, porque você pode... Você não, né? Na matemática você tem uma solução única e exata para cada coisa, né? E na estatística não, você tem métodos diferentes, filosofias diferentes que levam a interpretações diferentes, tá? Então a estatística ela usa a matemática, mas ela não é só um subconjunto da matemática, tá? Tem toda uma filosofia por trás que tem a ver com a questão, né, de o que a gente define como ciência e como adquirir conhecimento, que não necessariamente está dentro da matemática, tá? E para que serve estatística? Por que a gente usa? Quando que a gente usa e quando que a gente não usa estatística? Ou a gente sempre tem que usar estatística? Bom, eu acho que a gente usa estatística quando a gente quer inferir algo, né? Quando a gente quer, por exemplo, entender a relação ou comportamento a partir de observações que não necessariamente são todas. A gente tem observações limitadas e quer entender o comportamento do todo. Então a gente usa estatística para poder inferir sobre esse todo. Certo. Marina Oliveira dizendo aí que poderia ser uma coisa de comparar, uma maneira de comparar coisas de uma forma que seja replicável por outros pesquisadores. A estatística ela é replicável, mas não é uma exclusividade da estatística, por exemplo, né? Toda a matemática também é replicável. Um protocolo de laboratório também é replicável, né? Então, um pouco aí da palavra-chave, que depois a Jéssica colocou aí no chat também, que foi o DH que falou, foi que, né, a gente usa a estatística para inferir. Quando a gente está dizendo que a gente está inferindo, ou essa questão né, de uma parte para o todo, por que é uma inferência? Por que não é uma conclusão absoluta? Porque partiu de uma estimativa. E qual é a diferença de uma estimativa para a realidade? A realidade é aquilo que você está vendo, né? Tipo, não existe, talvez até exista um fator muito pequeno.
você realmente está enxergando. Quando você estima, não. Você tem parte daquilo que está tentando predizer, que você não viu estaria fazendo. Certo. Então, a palavra-chave aí, que acho que vocês circundaram aí em torno dela, né, é incerteza. Tá? O propósito da estatística, no final, é estimar e quantificar incertezas. Tá? Se a gente não tiver incerteza, a gente não precisa de estatística. Tá? Por exemplo, vamos supor que você está fazendo um trabalho tentando definir o efeito do tamanho do fragmento florestal da massa corpórea de pequenos mamíferos. Tá? Se você conseguisse pesar todos os pequenos mamíferos de todos os fragmentos florestais, você não precisaria fazer análise estatística nenhuma, porque não tem incerteza, você sabe exatamente, né, quais são todos os pesos de todos os mamíferos em todos os fragmentos, você pode simplesmente ver, se o fragmento é maior ou é menor, mas não tem incerteza, porque você conhece todos. Tá? Então, se você tivesse um censo populacional de qualquer tipo, não tem estatística. Tá? A gente só usa estatística quando a gente tem incerteza. E normalmente qual é a fonte dessa incerteza? A fonte dessa incerteza é que eu estou interessado em um processo, ou, né, se a gente for usar o termo estatístico, ainda uma população de alguma coisa, né? Por exemplo, a população de todos os pequenos mamíferos da Mata Atlântica, mas eu não tenho como amostrar e medir todos os pequenos mamíferos da Mata Atlântica. Então eu vou ter que fazer uma amostra, eu vou ter que pegar alguns, e a partir desses alguns, eu vou ter que, né, aí eu vou inferir, que foi a palavra que vocês usaram, sobre todo. A minha expectativa é que qualquer explicação ou decisão ou predição que eu fizer a partir desse subconjunto de mamíferos que eu amostrei, ela é válida para todos os mamíferos, para toda a população de mamíferos da Mata Atlântica. Tá? Então é daí que vem essa incerteza. Eu não conheço toda, eu só conheço uma parte. Então eu tenho que ter, o objetivo da estatística é me dizer o quanto que eu posso confiar que essa minha observação, essa minha dedução, essa minha predição, ela realmente representa o todo. Né? E é isso que a estatística vai deixar a gente fazer, é quantificar essa incerteza e às vezes tentar controlar um pouco essa incerteza ou até reduzir essa incerteza. Né? Mas esse é o básico da estatística. Se não tem incerteza, não tem estatística. Que, se você for pensar, é bem diferente da matemática, onde tudo, né, você sempre tem certeza absoluta. Né? A matemática ela é precisa, mas na estatística é incerteza. Né? E aí a ferramenta que a estatística, né, se apropriou da matemática para representar a incerteza são as probabilidades. Então a gente usa probabilidades como uma medida de certeza. Tá? E normalmente como é que a gente quantificaria essas incertezas? Né? O que a gente tem que fazer se a gente quiser saber sobre a incerteza de um processo? Ninguém se arrisca aí. Tá? Então, é a ideia, né, daí da experimentação. Eu tenho que ir lá, coletar observações, tenho que repetir meus experimentos, tenho que ter réplicas. Será que se eu repetir meu experimento, a mesma conclusão que eu tinha chegado antes se mantém? Né? E é assim que a gente vai trabalhar na estatística. Então, é uma ciência essencialmente empírica. Né? A gente parte de observações para daí derivar as nossas conclusões. Tá? E dentro da estatística, normalmente a gente tem 3 principais objetivos, né? Que às vezes eles não são totalmente alinhados, né? A maneira de você fazer estatística às vezes pode mudar um pouco, tá? Dependendo do seu objetivo. Mas principalmente, né, os 3 grandes objetivos da estatística é ajudar você a tomar uma decisão. Tá? Então, a estatística como uma ferramenta de auxílio à decisão. Ou ela pode ser usada para quantificar o grau de certeza que você tem sobre uma explicação. Né? Então, a estatística como uma ferramenta que auxilia você a explicar processos. Tá? Ou você pode querer usar a estatística para fazer uma predição.
né? Inferir um novo valor, uma nova observação, uma nova situação, um novo cenário, né? E aí, logicamente, você quer ter uma ideia da confiança que você tem sobre essa predição. Então, são esses 3 grandes grupos aí né, que às vezes a maneira como você aproxima o seu problema, ela muda se você está mais preocupado com explicação, ou com predição, ou com decisão. E aí, às vezes, um pouco também do mau uso da estatística vem da confusão entre esses 3 objetivos e o que realmente você está buscando. Tá? Então, por exemplo, um exemplo de decisão aí que a estatística poderia ajudar, e probabilidade, se você pensar, eu tenho um reservatório, que a hora que eu fechar as comportas ali e encher esse reservatório, eu tenho 60% de chance de eliminar o hábitat de uma espécie aquática, mas ao mesmo tempo tem 75% de chance por causa da taxa ambiental que esse reservatório vai ter que me pagar, de que eu vou conseguir garantir a preservação de 500 km² de hábitat florestal aí pelos próximos 100 anos. Né? Autorizo ou não? Então, isso é uma decisão. Né? Para eu poder tomar essa decisão, eu tenho que quantificar essas incertezas. Qual é a certeza que eu tenho de que a espécie vai ser perdida? Qual é a certeza que eu tenho de que o hábitat vai ser preservado? E aí eu posso ponderar isso e tomar uma decisão. Mas veja que a decisão é sua, não é da estatística. A estatística só está te dando subsídios para você tomar a sua decisão. E outras pessoas, com os mesmos subsídios, poderiam chegar a uma decisão diferente, né? Porque depende de várias outras coisas, né? Da personalidade da pessoa, do background, da história de vida. Então, a estatística só te dá uma ferramenta para você quantificar essas incertezas, né? Ou eu posso estar mais preocupado em explicar alguma coisa, né? Por exemplo, eu posso estar interessado em querer saber qual é a contribuição relativa do regime hidrológico, da concentração de nutrientes e da turbidez da água no crescimento de plantas aquáticas na Amazônia. Então agora não tem decisão, né? O que eu quero é explicar quem que contribui mais, quem que contribui menos, o que é mais importante se eu quero entender o crescimento das plantas, qual desses fatores é o mais importante. Tá? E aí é uma aplicação da estatística para suporte à explicação. E aí eu posso quantificar a incerteza que eu tenho acerca da contribuição de cada uma dessas variáveis para o crescimento das plantas. E a partir daí, desse grau de incerteza quantificado, eu posso decidir que eu melhorei o meu entendimento ou não, né, do que está acontecendo com essas plantas após o meu experimento. E o terceiro exemplo seria um exemplo de predição. Né? Então, às vezes eu quero simplesmente saber quanto que eu vou aumentar a produtividade da minha cultura se eu adicionar 10 gramas de nitrogênio por metro quadrado de fertilizante. Tá? Também é um problema estatístico, porque a gente sabe que tem vários outros fatores que vão afetar a produtividade, que não só o nitrogênio, então tem uma incerteza em torno disso. Eu sei que não é um resultado garantido que se eu colocar 10 gramas de nitrogênio eu vou ter um aumento de exatamente tanto. Né? Então, nesse caso, a estatística para predição é para me dar uma ideia não só do quanto eu espero que isso aumente, mas do quanto eu tenho certeza que isso vai acontecer. Né? E aí, a partir disso, pode virar uma ferramenta de decisão. Então, será que vale a pena eu fertilizar ou não? Tá? Mas mesmo quando eu faço uma predição estatística, tão importante quanto a predição do número é a incerteza associada a essa predição, porque senão era simplesmente uma predição matemática, né? Não era uma predição estatística. Tá? Então, no final é isso, tá? O que estatística, assim, nada mais é do que um método para a gente quantificar incerteza, para a gente lidar com incerteza, tá? Então, é um método que vai ajudar a gente a tomar decisões, que vai ajudar a gente a fazer interpretações e que vai ajudar a gente a fazer predições, tá? Mas a estatística não faz nada disso pra gente, o que é bom, né? Se você pensar que um bom computador, né, bem bom, custa aí uns 10 mil reais, né? Uma bolsa de doutorado de 4 anos custa 100 mil reais. Então, é bom, né, que a decisão final dependa do cientista e não do computador, porque senão não ia ter mais doutor, né? Nós íamos ser totalmente obsoletos. Se o computador fosse capaz de fazer tudo, para que você precisa de cientistas? Né? Para que eu preciso investir 100 mil para formar um cientista, se eu posso investir 10 mil e ter um computador que dá a resposta para mim? Né? Então, isso é muito importante de lembrar, né? Não só
porque, né, muita gente acaba jogando a responsabilidade da ciência para a estatística, quando a responsabilidade não é da estatística, né? Quanto nesse processo, a única coisa que você está fazendo é se tornar obsoleto, né? Se tornar inútil. Se a responsabilidade é toda da estatística, joga tudo lá na estatística e a gente não precisa mais de cientistas, de alunos, de nada, né? Porque a estatística já responde para a gente, né? Mas a estatística não responde nada. Ela ajuda a gente a responder as coisas. Mas a interpretação final sempre é nossa. E por isso também que essa ideia de pura objetividade, ela é furada, porque tem vários graus de subjetividade envolvidos no processo, começando, por exemplo, qual método estatístico você usa, qual desenho experimental que você usa. Então, né, não existe essa ideia maluca de que a estatística é perfeitamente objetiva e a gente confia cegamente, né? Não é isso, né? A função da estatística é te dar uma ideia da incerteza que você tem associada e aí, a partir daí você age como você, de acordo da maneira que você achar que deve. Eu tenho certeza suficiente para fazer uma afirmação, eu não tenho certeza suficiente para fazer uma afirmação. E não necessariamente o que é bom para você é bom para mim, tá? Então o mais importante é quantificar essa incerteza. E aí cada pessoa é livre para interpretar os resultados da maneira que quiser. De repente isso é o suficiente de evidência para você, mas não é para mim. Mas beleza, porque a incerteza está quantificada e eu posso tomar minha própria decisão, né? Isso que é um bom uso da estatística. Ok até aqui? Alguém tem alguma pergunta? Vocês estão me ouvindo ainda, né? Beleza. Então tá, né? Então essa é a ideia central do que é estatística, tá? Desmistificar um pouco, é isso, é quantificar incerteza. É para isso que a gente usa estatística, para ajudar a gente a tomar decisões sabendo que a gente não tem certeza absoluta sobre as coisas, né? Aí a segunda coisa que eu queria falar um pouco é a questão da modelagem estatística, né? Que é uma coisa que é uma palavra que costuma carregar até um certo, né? Quando a pessoa fala que trabalha com modelagem, parece que ela até imediatamente sobe num pedestal, brilha um raio de sol, assim, né? Você trabalha com o quê? Não, eu trabalho com modelagem, né? E, né, então também entender um pouco o que é isso, modelagem, o que é um modelo, né? Desmistificar um pouco do que é um modelo. Também não é nada mágico, nada extraterrestre, nada do tipo, tá? E aí, a primeira pergunta que eu faço para vocês é isso: o que é um modelo? Quando eu falo assim para você, um modelo, o que vem à sua cabeça? O que é um modelo? Um modelo é uma representação de alguma coisa, né? Uma representação de alguma coisa, a Jéssica falou aí no chat, né? Alguma coisa que serve de referência. O que mais que vem na cabeça de vocês aí de modelo? Fica difícil pensar com essa foto, assim, ela rouba minha atenção. Essa foto é de um filme chamado Zoolander, né, que é uma comédia sobre, né, o mundo dos modelos, as pessoas, né, os modelos fashion, né? E, né, então a gente vê que modelo é uma palavra muito ampla, né? Inclusive é uma das coisas mais difíceis, tá, de comunicar. Especialmente se vocês estiverem comunicando a pesquisa de vocês para pessoas que não são cientistas, tá? Modelo é uma palavra complicadíssima, tá? Porque com o viés que a gente tem de graduação, de treinamento, de pós-graduação, de ciência, a gente imediatamente tende a pensar em modelo como um modelo matemático, um modelo estatístico, um modelo, né, um algoritmo de computador, mas pega uma pessoa que não é cientista e fala que você vai fazer um modelo de alguma coisa,
Para várias pessoas, por exemplo, a primeira coisa que vem à cabeça é que você vai fazer uma maquete, né? Você vai fazer uma miniatura daquilo que você está estudando, você vai fazer um modelo, né? Então tome muito cuidado com a palavra modelo, porque modelo pode significar coisas muito diferentes, especialmente para quem não é da ciência, tá? Mas, né, o que o pessoal falou aí é um padrão, uma referência, uma representação, né? Então, isso aí que está na tela agora, isso aí é um modelo? Né? Então, poderia ser uma equação de uma reta, né? A gente pode dizer que é um modelo matemático. Ninguém, né? Inclusive, visualmente, eu imagino que muitas vezes quando alguém fala um modelo, se você está na ecologia, na biologia, a essa altura do campeonato é bem possível, quando você ouve a palavra modelo, mentalmente na sua cabeça vem uma equação matemática ou um código de computador, né? Isso aí é um modelo? Isso é uma imagem de satélite de Boulder, no Colorado. É um modelo de representação da superfície nessa hora e nesse tempo, né? Pois é, né? Não é a cidade de Boulder. Eu não posso entrar na tela e dar um rolê pela cidade, ver o que tem, né? É uma representação. Se a gente for pensar, são vários pixels, né? Vários quadradinhos com cores aí diferentes que formam essa imagem, né? E que são um modelo, uma representação da realidade, que é essa região aí da superfície da Terra, mas não é a coisa real. Isso aí é um modelo? É um modelo dos mais bonitos. Né? Então também é uma casa de verdade? Eu posso abrir a porta, entrar, né? Sentar no sofá? Não posso. Mas imediatamente você olha e tem, né? Ó, é uma casa, tem umas montanhas atrás com vegetação, está de dia, a pessoa está gastando luz à toa porque a luz está ligada de dia, né? Mas você consegue abstrair um monte de informação desse desenho, né? Sem ele ser a coisa real. Então é um modelo, tá? Então, na verdade, um modelo não é nada de outro mundo, não é nada assim. Um modelo é uma representação simplificada da realidade, tá? A ideia de um modelo é que a gente vai usar esse modelo para descrever alguns aspectos de interesse, né? No momento que a gente faz essa simplificação, e ignorar outros aspectos que não são de interesse, porque se a gente tivesse um modelo que fosse exatamente igual à realidade, não ia ter muita função, porque a gente já tem a realidade, né? Então a ideia do modelo é que você simplifica, né, a sua representação da realidade com foco em algum aspecto de interesse, um problema, uma demonstração, alguma coisa que você queira, né, uma informação que você queira passar, né? E o modelo não tem que necessariamente ser expresso por matemática ou por um código de computador. Ele pode ser simplesmente um modelo conceitual, né? Pode ser um modelo visual, ele pode ser um modelo físico. Uma maquete é um modelo, é uma simplificação da realidade, tá? Mas, né, não é, né, quando a gente fala de modelos, não necessariamente é uma coisa complexa, uma equação gigante, um código de computador, né? Praticamente tudo é um modelo, né? E tem essa frase famosa do George Box, que era um estatístico, né, que ele fala assim: todos os modelos estão errados, alguns são úteis, né? Porque, assim, por definição, se o seu ponto de referência é a realidade, todos os modelos estão errados, porque nenhum modelo corresponde exatamente à realidade, né? E essa frase ele usava meio em resposta às pessoas que falam: eu não acredito em modelo, porque modelo não considera isso, não considera aquilo, não considera aquilo. Sim, se você for querer julgar um modelo pela capacidade dele de representar perfeitamente a realidade, todo modelo está errado, né? Mas não significa que por causa disso todos os modelos sejam inúteis. Um modelo, uma simplificação da realidade que ajude a gente a fazer uma inferência, a entender um processo, a tomar uma decisão, ele é útil, né? Ele tem uma função. E às vezes até um modelo que não representa bem a realidade, representa bem mal a realidade, ele é útil em ajudar a gente a descobrir o que a gente não sabe, né? Eu construo o meu modelo da realidade, colocando ali tudo o que eu sei sobre a realidade, e no final esse modelo não corresponde à realidade, ele está me indicando o que eu preciso saber a mais,
né? Por que o meu modelo não dá certo? Por que ele não representa a realidade? Onde é que está a minha falta de conhecimento? E isso também é uma função tão útil do modelo quanto realmente gerar uma predição ou gerar um conhecimento. É ele realçar lacunas de conhecimento. Meu modelo não funciona, vou largar o doutorado, vou vender minha arte na praia. Não, de repente o fato de que ele não funciona é porque ele está mostrando exatamente aí as áreas que o conhecimento atual não é suficiente para que você tenha um bom modelo e você vai dar um dizer, eu tenho que avançar a ciência nessa linha. Tá? É tão importante quanto um modelo que dá certo. Tá? E aí, se a gente for pensar, né, de maneira geral em modelos, tá, a gente pode separar, né, para efeitos aqui mais do curso, da nossa realidade, digamos assim, estatística, tá, entre modelos conceituais e os modelos quantitativos. Tá? Então, modelos conceituais são ideias, tá? E são os modelos mais importantes na ciência, né? Porque os modelos quantitativos, eles são uma tradução desse modelo conceitual, dessa ideia, em linguagem matemática. Mas se você não tiver uma ideia antes, você não tem o que traduzir para matemática. Então, todo trabalho científico tem que começar por um modelo conceitual, uma pergunta, uma hipótese, né? E o que eu vejo é que muitas vezes, né, as pessoas esquecem dessa parte e já vão direto para o modelo estatístico, vão direto para a coleta de dados, vão direto e, né, nunca pararam para pensar realmente qual é o modelo conceitual? O que eu sei sobre isso? Como é que você constrói o seu modelo conceitual? Você constrói o seu modelo conceitual lendo, né? A revisão bibliográfica não é uma coisa chata que a gente tem que fazer para escrever uma parte da nossa tese que ninguém vai ler, né? Porque é verdade, quase ninguém vai ler a sua revisão bibliográfica, mas ela é muito mais para você do que para os outros. É uma maneira de você organizar o seu conhecimento, de você construir o seu modelo conceitual sobre o que você está estudando, e a partir daí você decide, olha, agora que eu entendo o que eu estou estudando, que eu tenho um modelo conceitual, eu consigo identificar perguntas, áreas, questões, hipóteses que são importantes de ser testadas, né? Então, sempre que um trabalho de pesquisa, ou quase sempre quando um trabalho de pesquisa não dá certo, não vai para frente, não deu o que eu esperava, o meu experimento não deu certo, é falha do modelo conceitual. É porque a pessoa foi com muita sede ao pote querendo botar a mão na massa, sem realmente ter uma visão do que era aquilo que ela estava estudando, do porquê que ela estava estudando, do porquê, de como, né, qual é a justificativa para ela escolher como ela está estudando. Tá? Então, o modelo conceitual ele é essencial, né, para quem está começando aí agora, né? Antes de ir para campo, antes de, né, gaste aí pelo menos uns 2 meses, 3 meses mergulhando na literatura e lendo. Você não tem o que fazer, né, cientificamente enquanto você não tiver um conhecimento conceitual muito bom da sua área de pesquisa para você realmente poder propor perguntas pertinentes, hipóteses pertinentes, né? Então, esse é o principal. Todo o nosso conhecimento é baseado, né, o nosso conhecimento humano é um modelo conceitual dessa realidade que a gente observa, né? Que aí na filosofia até se discute se a realidade é real ou não é real, né? Mas todo o nosso conhecimento é um modelo conceitual da realidade. E você tem que ter esse modelo conceitual muito claro na sua cabeça, para daí depois você traduzir ele para uma forma aí quantitativa, né? Que aí a gente vai ter duas, digamos assim, famílias, tá? E não quer dizer que sejam exclusivas, tá? Mas, digamos assim, duas maneiras de pensar em modelos quantitativos, que seriam os modelos mais matemáticos e os modelos estatísticos, tá? Então, quando a gente pensa num modelo matemático, tende a ser um modelo determinístico, ou seja, ele tem uma solução única e precisa, né? Então, se eu tenho lá um modelo de crescimento populacional logístico, né? Eu entro lá com o meu casinho, entro com a minha taxa de reprodução e eu sei exatamente qual é a capacidade de carga da população, eu sei exatamente quando que ele vai chegar na capacidade de carga, né? É um modelo, não tem incerteza. Você entrou com um número de um lado, sai outro número do outro lado e você assume que aquele número é perfeitamente correto, tá? Então são equações matemáticas, né? Então são determinísticas e tendem a estar mais associados com
a parte mais teórica da ecologia, né? Então, normalmente, a ecologia teórica ou outras áreas da física, da química, né, mais teóricas, primeiro, né, as pessoas pensam na ideia, propõem o processo, aí depois elas propõem uma equação matemática que reflete esse processo, e depois disso é que elas vão comparar os resultados dessa equação matemática com observações da realidade, né? Então parte do modelo conceitual para a equação, para depois comparar com dados da realidade, tá? Os modelos estatísticos, né, além deles serem, que a gente chama de estocásticos, ou seja, né, eles incluem incerteza, o modelo estatístico nunca te dá uma resposta exata, ele te dá eu acho, né, te dá um range ali de certeza, né, mas ele nunca te dá uma resposta exata, né? Então, além de ser um modelo estocástico, os modelos estatísticos eles tendem a ser empíricos, né? Então, em vez de você começar com a ideia, depois traduzir a sua ideia em equação e aí comparar com a realidade, normalmente nos modelos estatísticos você tem uma ideia, daí você coleta as observações e depois você ajusta, você deriva as suas equações, a sua parte matemática, a partir das observações, né? Primeiro você coleta os dados, depois você usa a estatística, tá? Então, tendem a ser modelos que a gente chama de empíricos, né? Primeiro você observa e a partir do que você observou, você deriva, né, os seus coeficientes, as suas estatísticas, etc. Tá? Então, isso não quer dizer que sejam duas coisas mutuamente exclusivas ou que, né, não tenha aí uma sobreposição entre elas, mas tem mais ou menos assim essa divisão, digamos assim, cultural entre modelos matemáticos, que são equações matemáticas que não incluem incerteza, e que geralmente é uma tradução direto da ideia que a pessoa tem para uma formulação matemática, e aí depois ela vai descobrir se essa formulação era boa ou não, comparando com a realidade, enquanto que os modelos estatísticos você mede a realidade de alguma maneira, e aí você deriva o modelo a partir dessa medição, dessa observação da realidade, mas como você não consegue observar toda a realidade, ele tem erro, e você lida com esse erro. Tá? Então, no final, praticamente tudo, né? Se você está fazendo ciência, você está fazendo modelagem. Todo o nosso conhecimento é composto de modelos. Eles podem ser matemáticos, podem ser estatísticos, podem ser conceituais. E os modelos conceituais, no final, são os mais importantes de todos. Essa que é a ciência real, né? É a gente propor e atualizar e modificar os nossos modelos conceituais conforme a gente vai entendendo o mundo e os processos e a realidade, e a gente vai atualizando esses modelos, né, conforme o nosso conhecimento avança. Tá? E pensando só na estatística, uma maneira legal de entender estatística é entender, por exemplo, o que tem a ver, né, coisas que geralmente são ensinadas como totalmente diferentes, mas uma média versus um teste T de comparação de médias versus uma análise de variância versus uma regressão, né? No final, tudo são modelos, tá? Quando a gente está fazendo estatística, a gente assume um modelo, né, que representa o nosso conhecimento e o nosso grau de certeza sobre um certo processo. Tá? E conforme a gente vai usando métodos talvez um pouco mais complexos, o que a gente pode fazer é quantificar melhor essa incerteza, né? Ou o método está adaptado ao tipo de incerteza que a gente quer saber, mas no final das contas, tudo em estatística é um modelo. Tá? Então pense assim, não é só assim, se eu fiz uma regressão, eu fiz um modelo, mas se eu calculei uma média, eu não fiz um modelo. Não, a média, ela é um modelo. Tá? Se a gente olhar aí no slide, né, então tem duas linhas aí de comando, né, do R. Primeiro eu crio aí uma variável x, que tem 7 observações, 1, 3, 6, 8, 9, 12 e 32. Né? O Czinho que está em volta é uma função que chama concatenar, ou seja, grude todos esses números aí num vetor só de números, que vai estar guardado aí como x. E depois eu peço a média de x e ele calcula para mim. Ó, a média de x é 10,14, né, 286. Você não diria, provavelmente a maioria das pessoas não diria que você está fazendo um modelo, uma modelagem nesse momento, mas você está. Né? A média de x, em estatística, a gente pode chamar ela também da esperança de x, né? Que é esse Ezinho aí de x, que do inglês é o expectation. Né? Aí a gente chama ela da esperança de x. Por que a gente chama ela de esperança? Né? De onde vem essa esperança? O que é essa esperança?
né? Então, é o valor esperado, tá? Ou, na verdade, é o valor mais esperado. Né? O que a média está dando para a gente é assim, olha, eu não sei muita coisa sobre x, mas eu sei que se eu fosse fazer uma observação nova de x, eu esperaria, né, com maior probabilidade, que esse novo valor de x estaria ali próximo de 10,14, né? É isso, por isso que ela chama uma esperança de x. Né? Se a gente pensar, né, pega aí uma variável normalmente distribuída, a média está bem no meio, é o valor mais esperado, né? Se você disser para mim, olha, eu vou sortear, eu vou fazer uma nova amostra de x, o que você acha que vai dar? Se você tem que apostar, você aposta o valor médio, porque, né, é o mais próximo, é o mais provável, né? O que você mais espera é que esse valor de x esteja próximo à média, tá? Por isso que ele é a esperança de x. Então já é um modelo. Antes eu não sabia nada sobre x. Agora eu já sei. Agora eu já sei que eu espero que x tenha valores aí que fiquem concentrados em torno de 10,14. Já é uma informação que eu não tinha antes. Já reduzia a minha incerteza sobre x. Né? Antes eu não sabia nada sobre x, agora eu já sei alguma coisa. Eu sei, por exemplo, que um valor de x igual a 10.000 é muito improvável. Beleza, né? Melhorei o meu conhecimento. É impossível? Não é impossível. Eu tenho como afirmar categoricamente que x nunca vai ser 10.000? Não tenho, porque é estatística. Mas eu consegui, né, reduzir a minha incerteza. Olha, se x pode ser igual a 10.000, eu não sei, mas é bem improvável. Né? Eu acho que x vai ficar ali em torno de 10,14. Né? Então, você já reduziu um pouco da sua incerteza sobre x. Né? Então, o que você fez foi impor aí um modelo, né, aos seus dados. Você pegou o seu x e você modelou o x através da esperança de x, que é o modelo mais simples possível. Né? Pelo menos agora eu tenho uma ideia da expectativa, do que eu espero que sejam os valores de x. Tá? Eu poderia melhorar esse modelo. Por exemplo, se eu associo a isso uma certa distribuição de probabilidade, por exemplo, uma distribuição normal e tem uma variância, tá, opa, agora eu estou melhorando o meu modelo, porque agora eu também, né, tenho mais quantificado qual é a incerteza, como é que eu espero que essa incerteza se comporte, né? Mas tudo é um modelo, e a ideia é que a gente vai melhorando esse modelo, e através de melhorar esse modelo, né, desse processo de melhorar o modelo, a gente vai reduzindo a nossa incerteza, a gente vai quantificando melhor essa incerteza. Tá? Mas pronto, se vocês já calcularam uma média na vida, todos vocês já fizeram uma modelagem estatística. Olha só que bacana. Vocês já podem falar para todos os seus amigos que vocês fizeram uma modelagem estatística no primeiro dia de aula de estatística. Assim, ó, primeiro dia de aula a gente já fez uma modelagem. Essa disciplina é sensacional. E o nosso processo de entender estatística daqui para frente vai ser esse. Tá? Vai ser, né, pensar que toda estatística, análise estatística é a mesma coisa. A gente pensa numa forma do modelo, né? Uma formulação do modelo, a gente ajusta esse modelo aos dados, a gente avalia o quão bem esse modelo representa os dados, né? E se for o caso, a gente pode comparar diferentes modelos para decidir qual que representa melhor os dados, qual, né? E a partir daí a gente ganha informação comparando esses modelos. Mas toda análise estatística, no final das contas, é isso. Ajustar um modelo aos dados e interpretar o ajuste desse modelo e o que a gente pode inferir a partir disso, mesmo que seja só uma média. Tá? E, né, conforme a gente vai adicionando informações, a gente vai quantificando melhor essa incerteza. Então, aí nesse caso, eu tenho duas distribuições. O que é diferente entre essas duas distribuições aí? A azul e a preta. A azul tem a menor incerteza e a preta tem a maior incerteza. Isso, né? Ou no caso de a gente pensar na distribuição normal, variância, né? A azul tem uma variância menor, um desvio padrão menor, e a preta tem uma variância maior, um desvio padrão maior, né? Então, beleza, mas se eu sabia a média, eu só sabia que os valores de x iam estar mais ou menos ali naquela vizinhança. Se agora eu também defino
uma distribuição de probabilidade e eu ainda digo que essa distribuição tem uma certa variância, pronto, já quantifiquei melhor a minha incerteza. Agora eu sei que, né, num caso aí, né, os valores vão oscilar mais em torno de x, no outro caso eles vão oscilar menos, e como eu tenho a distribuição de probabilidade, eu sei exatamente como é que eu espero que eles oscilem, né, o que é mais provável, o que é menos provável, já representei melhor a minha incerteza, já quantifiquei melhor. E a partir daí a gente pode ir adicionando mais elementos na nossa análise para resolver melhor ainda, né, essa questão da incerteza. Tá? Então, era mais ou menos essa visão geral, tá, que eu queria dar para vocês de estatística, né, de como é que a gente vai abordar a estatística, como é que a gente vai pensar em estatística. Tá? Tem alguma pergunta aí, antes de a gente finalizar aqui falando detalhes do curso? Então, beleza. Tá? Se qualquer momento vocês tiverem dúvidas, podem mandar um e-mail, pode ser direto para mim, pode ser respondendo para todo mundo, né, para gerar uma discussão e de repente alguém já responde. Né? A gente tem que fazer o máximo que a gente puder para tentar reproduzir a interação que a gente teria na sala de aula, nesse nosso modelo, mais um trocadilho, hoje eu estou impossível, né? Esse modelo de aula que a gente está fazendo à distância. Tá? Sobre o curso em si, como é que vai funcionar? Tá? Então a gente vai ter 3 componentes desse curso, que são as aulas teóricas, que a maioria delas eu vou gravar, né? Não vai ser ao vivo, como essa aqui, elas vão estar gravadas. Tá? A gente vai ter exercícios práticos para fazer no R, tá? E aí, acho que uma boa parte das nossas sessões interativas vai ser para tirar dúvidas sobre os exercícios e sobre as aulas, né? Os formatos que a gente chama de, né, aula invertida ou classe invertida, de que em vez de ficar todo mundo sentado me vendo falar ao vivo, a parte de me ouvir falar, vocês ouvem a aula gravada, e os momentos de interação a gente guarda realmente para ter perguntas, discussões, etc. Tá? Então, aí a gente vai ter os exercícios práticos para fazer e também discussão de alguns artigos sobre estatística, sobre análise, que é uma coisa que eu acho que falta, né? As pessoas não leem sobre estatística e, né, aí fica difícil, porque você tem uma visão limitada do que é estatística e, né, aquela coisa de ver estatística como uma receita de bolo, um conjunto de receitas de bolo, e você aplica a estatística sem entender realmente o porquê que você está aplicando, quais são as implicações disso. Né? Então é importante a gente ler também. Não vão ser papers assim, super testes de matemática, etc. É muito mais sobre a questão do uso da estatística, do que está por trás, de erros, de interpretações e coisas assim. Tá? E aí a avaliação do curso é baseada, né, nos exercícios práticos. Então a ideia é que todo exercício prático vocês vão subir numa pastinha aí do Google Drive, que depois eu vou mandar para vocês. Vocês vão subir o seu script do R que vocês fizeram, né, escreveram para fazer a análise, tá? E aí é isso que eu vou avaliar, se o seu script está funcionando, se vocês responderam as questões direitinho. Mas não precisa fazer nada no Word, etc. Simplesmente o script é a resposta, né, do exercício. E aí, na semana que vem, vocês vão ter mais tempo livre para daí fazer um mini projeto, né? Que tradicionalmente eu faço em grupo. Eu não sei se talvez agora que a gente está todo mundo aí distribuído, espalhado, talvez faça mais sentido fazer, se não individual, pelo menos em dupla, mas, né? Porque não está todo mundo fisicamente presente para fazer os trabalhos em grupo. E aí a ideia é que a gente usar aqui o sistema também, aí vocês vão gravar um vídeo apresentando o projeto final de vocês e vão subir, e aí todo mundo pode ver todas as apresentações dos projetos, tá? Tem que estar presente fisicamente. Né? Eu tinha planejado fazer na quinta-feira antes da Páscoa um encontro, né, presencial em Rio Claro, mas acho que não vai dar por causa de passagem e coisas do tipo, então a gente faz também essa apresentação virtual dos projetos no final. Cada pessoa, ou grupo, ou dupla, grava o seu vídeo com o seu projeto final e sobe na pasta e a gente pode, né, assistir todos. Tá? E aí, para esse mini projeto, vocês podem usar dados que vocês já têm,
ou pegar dados aí que estão disponíveis na internet. Hoje em dia o que não falta é dado, né? Só para aplicar as técnicas. E aí ao longo da semana a gente vai definindo melhor o que é o projeto, tá bom? O que a gente vai cobrir nesse curso, tá? Então, falar um pouquinho sobre probabilidade, distribuição de probabilidade, porque é a base, né, para qualquer método estatístico. Falar um pouco, né, das análises frequentistas, que é essa estatística, né, que a gente vai explorar mais, tá? E aí falar bastante também sobre organização de dados, que é uma coisa que, né, muitas vezes a pessoa não consegue sair do lugar com análise estatística simplesmente porque ela não consegue organizar os dados direito. E ter uma boa organização de dados é essencial, né? Isso é uma coisa que eu vejo que os ecólogos e biólogos em geral são péssimos em termos de organização de dados, né? Você vai ver, tem gente que tem décadas de dado coletado, é uma planilha nojenta do Excel, cheia de anotações e coisas e cores, e isso não é, né, a maneira correta de se guardar dado, de se analisar dado. Então nós vamos falar um pouco disso também. Né? Visualização de dados, que é extremamente importante. 90% das perguntas estatísticas a gente responde com gráfico, né? E aí nós vamos falar um pouquinho de modelos lineares gerais, né? Que é a família aí da regressão, análise de variância, análise de covariância, tá? Porque eles são um método bem amplo, né? E serve para várias coisas, mas mais a ideia é que a gente entenda um pouco, né, entendendo modelos lineares gerais, que não é uma coisa matematicamente tão complicada, a gente consegue entender as ideias que estão por trás de você criar um modelo estatístico, relações, interpretação e etc. E fica fácil de generalizar depois disso para qualquer outro método, né? Aí no final a gente vai falar bem pouquinho, se der tempo, sobre métodos de aleatorização, tá? Que é uma saída, às vezes, para escapar um pouco da estatística tradicional paramétrica, e ver se der tempo também falar bem pouquinho aí do básico de aprendizado de máquina, né? Que é uma classe de modelos que nem necessariamente é estatística, né? Mas é computacional, mas que está super, né, em voga hoje em dia e super acessível também, e que pode ser usada não só para predição, que é o principal, mas também para análise de dados, né? E quem sabe a gente consegue aí tocar um pouquinho aí nesse assunto, mas não garanto, aí vamos ver, né? O principal é entender realmente a base do raciocínio estatístico, tá? Para que vocês consigam depois sozinhos fazer as análises, entender as coisas e saber por que está fazendo, escolher o método, né? Eu odeio assim, esses cursos de estatística, que é um buffet de métodos, e geralmente vem com um fluxogramazinho, né? O seu dado é normalmente distribuído, não é? Quantos grupos você tem, né? E aí você vai e escolhe o método, porque estatística não é isso, não é um livro de receita, de culinária, que você vai lá, escolhe a receita e faz, né? Você tem que entender o porquê das coisas e a lógica por trás, e um pouco da base filosófica que está por trás. Se não entender isso, não vai para frente, tá? Não adianta. E é esse que é o meu foco principal nesse curso. O que a gente não vai falar? Né? Nós não vamos falar de modelos lineares generalizados, de modelos mistos, de equações estruturais, análise de caminhos, nada dessas coisas, digamos assim, né? Mas chiques da modelagem estatística, tá? Porque, de novo, o foco do curso é em pensar estatisticamente, tá? Porque depois que você aprende a pensar estatisticamente, você entende qualquer método, e também para não promover, né, o que o Brian McGill chama de machismo estatístico, né? Que é uma tendência, especialmente na ecologia, das pessoas quererem adicionar valor ao seu trabalho simplesmente pela complexidade do método estatístico. Pois isso é uma leitura que eu até recomendo, tá? Isso é um link. Isso aqui é um link, clica aí, que é num blog, esse é um comentário bem interessante, que é essa coisa de, né, e toda vez que eu dou essa disciplina, sempre tem aquela pessoa que já quer fazer o trabalho final, não, eu quero fazer um modelo misto, né, como se isso fosse uma coisa especial, uma prova de capacidade de alguma coisa. Não é isso que eu quero ver, é entender o pensamento estatístico, e a gente não precisa falar de nada dessas coisas para aprender a pensar estatisticamente,
Tá? E nós não vamos falar de análise multivariada porque tem a disciplina, né, do Tadeu, aí do programa também, que é especificamente sobre métodos multivariados, né, análise de correspondência, análise de redundância, componentes principais, etc, etc. Né? Então, né, para isso vocês fazem depois a outra disciplina. Tá? E nós vamos fazer as coisas no R, né, sem choro nem vela, porque é importante, tá? Se você está querendo ter uma carreira em pesquisa na ecologia, você tem que aprender a usar o R, querendo ou não, né? Virou, digamos assim, uma linguagem padrão de comunicação. Isso é bom, tá? Porque você pode não falar chinês, mas se você entende R e um chinês manda para você o script dele da análise que ele fez para um paper, você vai entender exatamente o que ele fez, sem precisar trocar uma palavra em chinês ou em português com ele. Tá? Então é realmente uma forma de comunicação importante. Né? Isso é uma das grandes vantagens de você usar algo como R, que você escreve um script, é uma coisa física não, mas né, permanente, que fica ali gravada, ao invés de você ficar clicando em menu e botão. Né? Vai fazer o quê? Vai gravar um vídeo depois e botar na internet? Acho assim que eu fiz essa análise, ó, um vídeo da sua análise. Tá? Então é muito importante para reproducibilidade, para documentação e até para disseminação do conhecimento e compartilhamento, né? Compartilhar essas coisas, porque se você entende, todo mundo é uma linguagem comum, assim como português, chinês, inglês, né? Uma linguagem de programação é uma linguagem, tá? É um meio de comunicação e se você entende, você consegue se comunicar com as pessoas através dessa linguagem. Né? E a outra vantagem é porque é uma linguagem livre e gratuita. Né? Então, ela vai estar sempre à disposição de vocês quando vocês precisarem, né? Sem ter que pagar uma licença, sem ter que depender da universidade pagar uma licença, sem ter que infringir a lei usando uma versão pirata. Tá? E é difícil no começo, realmente, mas você recupera esse tempo depois. Né? Quando eu comecei a aprender o R, que foi no começo do meu doutorado, que eu decidi, não, agora eu vou fazer tudo na base do script, eu vou aprender, né? Eu fiz uma análise super complicada, né? Que teria demorado aí um tempão de clica aqui, clica ali, salva a tabela, edita, formata, faz o gráfico, etc. Gerava centenas de gráficos e coisas. E aí, várias semanas depois de estar fazendo essa análise, eu descobri um erro nos dados originais que mudaria todos os gráficos, todas as conclusões, etc. Mas como estava tudo feito no R e feito no script, eu simplesmente voltei no dado original, corrigi o erro, rodei os scripts e, tipo assim, 30 segundos depois eu estava exatamente onde eu estava antes na minha análise. Né? Enquanto que se eu não tivesse feito isso via script, se eu tivesse feito isso clicando lá em menu e software, eu ia ter que voltar para o começo e refazer tudo que eu tinha feito e lembrar tudo que eu tinha feito, etc. Tá? Então, é um tempo que você gasta no começo, mas que você com certeza recupera no futuro, né? Porque qualquer análise que você fizer, ela é reproduzível, ela está automaticamente documentada, tá? Isso é importante. Né? E também te dá liberdade de você, né? Você não fica preso às opções que o software lá, os menuzinhos lá, as opções que o software te dá. Né? Se você domina uma linguagem, você monta a análise do jeito que você quer. Tá? E, de novo, isso não é nada diferente de aprender um protocolo de campo ou aprender um protocolo de laboratório. É mais uma ferramenta para você dominar e usar. Tá? Então, todo mundo aí, né, para as próximas aulas, aí, se não tiver ainda, instala a versão mais recente do R e do RStudio, que é um programa, uma interface do R que fica mais fácil de trabalhar no R, né? Quando você usa o RStudio, como se fosse uma roupinha bonitinha que você bota por cima do R, que facilita bastante, tá? O seu trabalho, em vez de você só abrir aquela janelinha do R lá com aquele cursorzinho piscando e, né, nada mais. Tá? Então, fechando aí, né, em resumo, tá? A gente pode pensar na estatística como filosofia da ciência expressa com números, tá? A gente usa estatística quando a gente tem algum tipo de incerteza que a gente precisa lidar ou quantificar, né? Seja para fazer uma decisão, seja para explicar um processo, seja para fazer uma predição, né? E o que a gente faz isso aplicando modelos nos dados, né? Porque todo conhecimento é construído usando modelos.
Então, todas as análises estatísticas são também modelos, representações dessa incerteza que a gente tem sobre a realidade, para que a gente possa usar isso para informar as nossas inferências, né? E o método da análise estatística é você encontrar um bom modelo que descreva os seus dados e a sua incerteza e que te ajude a fazer essas inferências.